continua repercutindo através dos séculos. Por que as pessoas são boas hoje em dia, se são monoteístas? São boas porque têm medo de serem punidas por Deus e irem para o inferno se forem más. É uma questão de fé, e os egípcios acreditavam nisso da mesma forma. O arquidemônio egípcio Apófis possui uma estranha semelhança com a ideia judaico-cristã de Satanás, uma criatura maléfica determinada a destruir a humanidade. Apófis era representado na mente dos antigos egípcios como o diabo. E se o rei e Deus Sol não conseguisse vencê-lo, o cosmos teria fim. Ele não é uma serpente por acaso. O mundo dos mortos egípcio era um lugar cheio de criaturas inspiradas no mundo natural em torno deles. Esses animais às vezes se combinavam e se transformavam em deuses e demônios aterrorizantes que assombravam a jornada da vida após a morte. Alguns desses demônios criados pelos egípcios antigos podem ter sido inspirados não apenas na ideia de terrores noturnos, mas também em coisas que podiam se esconder debaixo d'água. Por enquanto, Sete avança em sua provação infernal de 12 horas. Na 4ª hora, ele ressuscita múmias que estavam à sua espera. Na 5ª hora, Sete e um exército de deuses enfrentam e amarram Apófis, a serpente demônio. Mas seu guia lhe diz que Apófis irá voltar. Dentro da mesma 5ª hora, o faraó encontra as 4 raças de homens, núbios, egípcios, asiáticos e líbios. A presença deles mostra que a vida após a morte egípcia era aberta para todos, era uma realidade universal. À medida que se aproxima da hora mais sombria, Sete fica prestes a se encontrar frente a frente com o deus mais importante do submundo, Osíris. Para os egípcios, Osíris é uma figura central, porque ele preside o julgamento de todos os mortos. Os egípcios acreditavam que, em vida, Osíris fora o primeiro faraó assassinado e jogado no Nilo pelo irmão ciumento. Ressuscitado por sua esposa, Ísis, sua pele verde simboliza seu poder divino de criar vida nova. O arqueólogo Gunther Dreyer sabe que os egípcios veneravam Osíris como seu primeiro rei. Mas ele acha que os egípcios foram muito além disso. Aqui, na tumba do faraó Djer, criando um culto para Osíris e idolatrando-o como o primeiro faraó-deus ressuscitado. Dreyer sabe que 1000 anos após o reinado de Djer, os egípcios tentaram encontrar a tumba de Osíris. E como a tumba de Djer é uma das mais antigas conhecidas, mesmo entre os egípcios antigos, este parecia ser o lugar mais provável. Este já foi o lugar mais sagrado de todo o Egito e se tornou um centro de peregrinação durante séculos. Todo egípcio queria vir até aqui, fazer uma oferenda para Osíris e pedir uma boa vida após a morte. Encontramos oferendas de reis do Novo Império, como Tutankhamon. E espalhados por aqui há milhões de cacos de louça, de vasos de oferendas deixados por peregrinos. E acho que esse lugar pode ser comparado à atual Meca. Assim como o local de nascimento do Islã ou o Calvário onde Jesus morreu, a santidade deste lugar é proporcional à devoção feita àquele Deus. Sete reconhecia esse poder. Pouco antes da 6ª hora de sua jornada na vida após a morte, quando chega à sala de julgamento de Osíris, ele se funde ao Senhor do mundo dos mortos. Então, na verdade, ele e Osíris se tornam um só.
Depois que eles passavam por todos esses testes, tinha uma grande prova final, na qual eles eram julgados na sala do deus Osíris. E lá, o peso de seu coração era comparado ao da pena da verdade. E se estivessem em equilíbrio, eles poderiam seguir para a vida após a morte em segurança. Mas, novamente, Sete não é submetido a esse teste. Em vez disso, como já está unido ao deus Osíris, Sete torna-se o juiz final de outros egípcios mortos. Para os egípcios, o coração era o centro do conhecimento e o local de moradia da alma. Na morte, o coração de um homem comum é pesado diante de Osíris. É o teste máximo de pureza. Se seu coração fosse mais pesado que a pena da verdade, você seria jogado para Ammit, o devorador. E Ammit é uma criatura monstruosa, uma mistura de crocodilo, hipopótamo e leão. E é assustador, porque se Ammit te comer, você será aniquilado, que é a pior coisa que poderia acontecer com um egípcio da antiguidade. O coração deste homem é impuro, está pesado por causa de seus pecados. Então, Osíris o sentencia à destruição. O medo da destruição eterna movia os egípcios desde o começo dos tempos. A vida ao longo do Nilo era boa. Ninguém queria sair dali. O arqueólogo Gunther Dreyer sabe até onde os antigos estavam dispostos a ir para manter esse tipo de vida. Na tumba do faraó Djer, da primeira dinastia, Dreyer encontrou evidências de que os servos do faraó foram mortos para que pudessem acompanhá-lo na vida após a morte. Mas agora Dreyer investiga um local da segunda dinastia onde a imagem não é tão clara. 480 quilômetros ao norte das escavações da tumba de Djer, Dreyer está pesquisando em Saqqara, na tumba de um rei chamado Ninetjer. Há algo muito misterioso nesta tumba. Precisamos de um esboço completo da tumba para entender as ideias por trás dela. Dreyer quer saber como as primeiras ideias egípcias a respeito da tumba evoluíram. Na primeira dinastia, a tumba do rei Djer era simples. E Djer provavelmente acreditava que bastava atravessar uma porta mágica para entrar na vida após a morte. 400 anos depois, na terceira dinastia, as coisas ficaram bem mais complexas. Aqui, o faraó Djoser construiu a primeira pirâmide de degraus em Saqqara. Uma tumba real imensa que pode ter servido como a majestosa escada do faraó para o céu. Entre essas duas tumbas bem diferentes está a tumba do rei Ninetjer, da segunda dinastia. Aqui, Dreyer espera encontrar um elo perdido decisivo das crenças da vida após a morte. Ele acha que quando Ninetjer foi enterrado, provavelmente havia um tipo de estrutura piramidal primitiva sobre esta fundação. Mas não é a pirâmide perdida que Dreyer acha intrigante, é o que existe debaixo da terra. A tumba tinha uma porta mágica para o mundo dos mortos como a tumba de antes. Mas aqui um misterioso labirinto de túneis cerca a câmara mortuária do rei. Dreyer está fascinado porque um labirinto como este dentro de uma tumba tão antiga nunca havia sido encontrado. Sem hieróglifos para contar a história, Dreyer procura pistas para entender o que o faraó planejava fazer aqui depois que morresse. Eu digo que é uma arquitetura falante. O formato das galerias, que à primeira vista parece um labirinto, foi configurado intencionalmente para representar alguma coisa.
As galerias subterrâneas de Ninetcher ficam a cerca de 5 metros abaixo do nível atual do deserto. E as galerias se estendem por uma área de 75 por 50 metros, com mais de 100 câmaras e corredores. São muitas câmaras para apenas um rei. Bem, podemos supor que ele era muito bem equipado, com roupas reais, instrumentos, armas, joias e coisas assim. Mas uma coisa não faz sentido nessas câmaras. Elas não são apropriadas para armazenar apetrechos para a vida após a morte. Em outras tumbas mais antigas, há amplas salas de armazenamento, mas aqui tudo é inclinado, não tem ângulos retos. Algumas câmaras são tão pequenas que poderiam abrigar apenas alguns vasos. O projeto dessas câmaras parece inapropriado para armazenar produtos. Dreyer tem o pressentimento de que achará pistas na enorme tumba de um vizinho, dentro da pirâmide de degraus do faraó Djoser. Ele reinou apenas 60 anos depois de Ninetcher. Abaixo da pirâmide de degraus, Dreyer vê algo incrivelmente parecido com o que viu na tumba de Ninetcher. Quilômetros de túneis e centenas de salas em volta da câmara mortuária do rei. Dreyer acha que sabe de onde Djoser tirou esta ideia. Apesar de ser bem menor, a tumba de Ninetcher tem os mesmos tipos de câmaras e túneis. Há câmaras com modelos de camas, bancos, onde as pessoas poderiam dormir. Há salas com banquinhos dos dois lados, provavelmente representando salas de refeições, salas de banho e banheiros. E outra parte da tumba, que é muito irregular, parece representar ruas, locais abertos e fachadas de prédios com entradas falsas. A impressão que tenho é que era uma pequena vila em volta da câmara mortuária. Ele acha que Ninetcher construiu essas câmaras para abrigar um palácio real e um vilarejo onde poderia viver após a morte. Dreyer acredita que esta seja a primeira evidência da construção de um lar simbólico dentro da tumba por um faraó. A tumba de Ninetcher preenche um vazio entre as primeiras construções da primeira dinastia e o que vemos no local da pirâmide de degraus de Djoser. Nós procuramos este elo perdido aqui e o encontramos. 1400 anos depois de Ninetcher, durante o reinado de Sete, o foco não era construir um palácio, mas sim garantir ao faraó uma jornada bem-sucedida através do mundo dos mortos. Mas algumas tradições persistiram. Sete ainda queria levar a vida boa com ele. Então, sem dúvida, ele abasteceu sua tumba com tesouros, armas móveis e muitos servos. Ao contrário dos primeiros reis, Sete não matou os servos que levou para o além. Em vez disso, levou apenas estatuetas, chamadas shawabites. Quando o faraó precisava delas, as shawabites ganhavam vida dentro da tumba como num passe de mágica. Porque não seria uma vida pós-morte perfeita se você tivesse que trabalhar. A palavra shawabit quer dizer aquele que atende. Então, quando o faraó era chamado pelos deuses ou por outra entidade para fazer algum trabalho, no lugar dele, a shawabit levantava e dizia: "Aqui estou, posso cozinhar, limpar, fazer qualquer coisa." Descobertas na tumba do rei Tut revelaram o quanto as shawabits eram importantes. Para Tutankhamon, havia centenas de shawabits, porque era preciso colocar uma shawabit para cada dia. Mas Sete era um rei bem mais poderoso que Tut, e provavelmente foi enterrado com mais riquezas e shawabites. Exploradores do século XIX encontraram centenas de shawabites quando descobriram a enorme tumba de Sete. Mas desde então, nenhum outro artefato de importância saiu de lá. Isso acabou de mudar. Nas profundezas da tumba de Sete, Hawass fez uma descoberta, pequena, mas significante.
A primeira coisa importante que encontramos foi esta Shawabit. Se olhar o estilo desta Shawabit, é típica da dinastia 19, ou seja, o reinado de Sete I. Mas o interessante é que encontramos esta outra Shawabit